Olá, meu nome é Daniel Francoviac Silveira, sou fisioterapeuta e mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluí meu mestrado no período de 2023 a 2025 pelo programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da ISEFID e faço parte do grupo de pesquisa em comportamento motor e fisioterapia aquática. Fui orientado neste período pela professora doutora Flávia Gomes Martinez e meu trabalho foi titulado Comportamento Motor do Foot Core em ajustes posturais durante o equilíbrio estático e o primeiro passo de jovens adultos. Bom, para a gente começar a pensar e eu começar a explicar para vocês esse trabalho, o que é comportamento motor? Comportamento motor é como o meu cérebro organiza a contração dos meus músculos para realizar uma atividade. Então, o sistema nervoso central, o meu cérebro, ele não controla os músculos de maneira individual, mas ele vai controlar eles em grupos, num tipo de movimento que a gente chama de sinergia. Elas são organizações entre esses elementos e elas vão variar de forma interdependente, ou seja, independentes umas das outras, para atingir um objetivo. Esse objetivo motor pode ser, por exemplo, dar um passo numa caminhada. Fatores que vão ser importantes para o meu controle motor vão ser, por exemplo, o meu equilíbrio postural, a minha visão, meu sistema vestibular, a percepção e o princípio de reponderação sensorial, que diz o quê? Que quando eu perco a confiabilidade em um dos meus sentidos, por exemplo, se eu fico em pé de olhos fechados, eu não tenho meu sentido da visão. Então eu vou dar mais valor sensorial para as informações que o meu sistema vestibular e que a minha própria percepção, por exemplo, estão me permitindo naquele momento. O nosso estudo quis entender como esses fenômenos aconteciam no início da marcha, né? E no primeiro passo dela, que é quando eu dou esse primeiro passo e eu inicio. E esse primeiro passo ele é diferente dos outros passos da marcha, porque eu estou saindo de um ponto em que eu estou estático e iniciando o movimento, então eu tenho uma perturbação do meu estado natural que eu estava, diferentemente da marcha. Quando eu estou caminhando já no decorrer dela, eu já estou num curso estável, né? E meu corpo não interpreta isso como os passos sucessivos como perturbações. Nós estudamos essas perturbações, então, pelo ponto de vista dos ajustes posturais, que podem ser antecipatórios ou compensatórios. Pensem dessa maneira. Os ajustes posturais antecipatórios são aqueles em que eu faço para prevenir uma ação que eu previ. Então, eu sei que eu vou dar o passo, eu contraio minha musculatura para que eu esteja estável para dar esse passo. Os compensatórios, eles já são aqueles que ocorrem decorrentes do próprio desequilíbrio que eu gero no movimento. Então, eu estou dando esse passo, tem coisas que o meu corpo não prevê, que ele não controla, e esses ajustes vão acontecer após, né, eu já ter causado essa perturbação. E nós estudamos tudo isso sob a ótica dos pés das pessoas e do conceito do foot core, ou seja, o centro do pé. O centro do pé estuda como as musculaturas do pé são complexas e adaptáveis, e nós temos a ideia de musculaturas intrínsecas que ficam dentro da estrutura do pé e extrínsecas que estão fora da estrutura do pé. E nós olhamos para o foot core de uma maneira em que nós podemos definir como uma estrutura que estabiliza o nosso contato com o solo e ao mesmo tempo é um órgão motor, então ele faz movimentos, mas ele também é um órgão sensório, porque ele está responsável por toda essa interação entre o nosso corpo e o chão. Nós estudamos de musculaturas intrínsecas o extensor curto dos dedos e o flexor curto dos dedos, que estão nessas imagens aqui, e de musculaturas extrínsecas, o tibial anterior e o gastrocnêmio medial. Nós tivemos uma amostra de 16 jovens adultos saudáveis de ambos os sexos. Como eram nossas coletas? Nós coletávamos inicialmente alguns dados antropométricos, como massa corporal, altura, o membro inferior dominante.
Realizávamos, então, o Navicular Drop Test, que é um teste onde nós medimos a diferença ali de uma marcação que nós temos na protuberância do osso navicular, que é o ossinho do pé, e vemos a diferença dessa altura quando o sujeito está sentado e quando o sujeito está em pé, e com isso a gente tem uma ideia da pronação, essa queda desse ossinho, dinâmica desse pé. Fizemos também procedimentos de normalização e familiarização com as tarefas, e nós coletávamos a eletromiografia, que é um aparelho que vê a atividade elétrica dos músculos durante as tarefas. Então nós colocávamos esses sensores ali naqueles músculos que eu mostrei para vocês anteriormente, enquanto a pessoa fazia as seguintes tarefas. Nós tínhamos 4 tarefas posturais. Nós tínhamos ficar de pé de olhos abertos, que é a tarefa de apoio bipodal de olhos abertos, a mesma tarefa de olhos fechados, e as tarefas dinâmicas eram o apoio unipodal, que é ficar em uma perna só, e o primeiro passo, que é estar em 2 pernas, de olhos abertos, e dar um passo à frente. Deste mestrado, nós tivemos 2 estudos que saíram. O primeiro foi um artigo que foi submetido à revista Gait and Posture, que é titulado Descobrindo estratégias posturais específicas, individuais, através de análise multivariada eletromiográfica da musculatura intrínseca do pé. A análise multivariada eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é rapidinho, mas é basicamente eu não comparar somente uma variável daquele que eu obtenho, eu comparo elas em uma matriz e vejo como elas influenciam umas às outras. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar e comparar a atividade eletromiográfica dos músculos anteriormente citados durante os ajustes posturais antecipatórios e compensatórios em diferentes tarefas dinâmicas, o apoio unipodal e o primeiro passo. Os resultados em síntese desse estudo foram que nós tínhamos 2 clusters, 2 grupos distintos que foram encontrados, de acordo com o comportamento motor dele. Os poucos componentes, da nossa matriz explicaram a maior parte da variância, ou seja, tiveram alguns fatores que foram muito importantes para como esses sujeitos se distribuíram nessa matriz. E nós podemos evidenciar, corroborando com a literatura, o valor dessas análises multivariadas, que elas expressam muito melhor como o comportamento motor das pessoas se organiza do que essas análises univariadas, que vão olhar só os fatores isolados. E o segundo artigo, que é um artigo que ainda não foi submetido, que é a comparação entre variáveis do COP, que é o centro de pressão, em diferentes tarefas de equilíbrio em jovens adultos com pés pronados. Nós tivemos como objetivo neste segundo estudo classificar a tipologia do pé de jovens adultos, avaliar e comparar a força de flexão, que é quando eu jogo meus dedos para baixo em direção ao solo, e extensão, que é quando eles se abrem, do hálux, o dedão, e os outros dedos do pé, e avaliar e comparar as variáveis do centro de pressão durante o equilíbrio estático em apoio bipodal, de olhos abertos e olhos fechados, em apoio unipodal e durante o primeiro passo. Os resultados em síntese é que nós não tivemos grandes diferenças entre as variáveis do centro de pressão, entre as situações de apoio bipodal de olhos abertos e apoio bipodal de olhos fechados. Nós tivemos uma grande maioria de pés pronados entre os nossos jovens adultos. E nós vimos que, de maneira geral, a força de flexão foi maior do que a força de extensão. A média de velocidade e deslocamento do centro de pressão foram significativos na comparação entre apoio unipodal e primeiro passo. Então, quando o sujeito ficava em um pé só, quando ele dava o primeiro passo da caminhada. E nós tivemos diferenças em todas as variáveis do centro de pressão entre as situações de apoio bipodal de olhos abertos e apoio unipodal. As conclusões gerais deste trabalho, então, são que o FootCore possui 2 perfis motores distintos, que são flexíveis à tarefa postural e se organizam em poucos componentes principais. Ele é relevante no contexto dos ajustes posturais, especialmente como um órgão sensório-motor exercendo o princípio de reponderação sensorial.
a pronação dinâmica do arco medial longitudinal não necessariamente corresponde a uma disfunção do pé. Ela pode corresponder a simplesmente uma maior complacência ou flexibilidade desse pé. E também, que uma limitação importante, é que estudos com eletromiografia intramuscular, aquela com agulhinha que vai lá dentro do músculo, durante essas tarefas posturais, com maiores forças de perturbação, né, tarefas que têm uma dificuldade de manutenção do equilíbrio maior, ainda são necessários para que a gente possa observar outros efeitos. Muito obrigado e até a próxima.